Olá, gente! A nossa live de hoje nós vamos falar sobre música, né? A música que nos acompanha, a música que nos faz vibrar, a música está sempre presente na nossa vida. Quem pode imaginar uma vida sem música, né? Quem pode imaginar sem toques melodiosos ou mesmo uma música mais da rock da pesada, né? Bossa nova, jazz e a música clássica que foi o começo de tudo. Se a gente não tivesse os clássicos, como é que a gente teria os modernos, não é mesmo? E hoje, no dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, padroeiro da minha cidade, eu sou carioca do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar também nas músicas que elevam o espírito, que a gente pede em oração, proteção para o Rio, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Nesse momento ainda tão difícil que nós estamos atravessando todos aqui com essa pandemia. E também quero dizer para vocês que hoje a gente viu na posse do presidente americano Joe Biden, da vice Kamala Harris, um momento histórico, né? Essa mudança, aliás, tudo que aconteceu no Capitólio, né? 25 mil soldados protegendo essa cerimônia tão diferente das demais, enfim, mas teve um momento que eu considero assim também, além dos discursos que foram importantíssimos, foi a Lady Gaga cantando o hino nacional, o hino americano. Foi, assim, muito emocionante ver a Lady Gaga cantando. Ela cantou com muita força e transmitiu essa vontade da gente ver o mundo e acreditar, né, nos nossos princípios. E acho que foi uma beleza a gente poder presenciar a Lady Gaga ali. Bom, hoje nós vamos falar sobre música clássica com Rafael Fonseca. Ele é um estudioso de música clássica, ele tem um blog, um Instagram e um canal no YouTube chamado Guia dos Clássicos. Ele é um professor porque ele dá aula para muita gente, muita gente. Todo mundo fala, não, o Rafael, ele é maravilhoso, você tem que chamar para falar sobre música clássica. E eu sempre penso que a música nos acalma, a música nos eleva quando é uma música também de qualidade, né? E a clássica, então, a gente tem aquela história, né, que tem gente que bota música clássica para criança dormir, em berçários, né? As pessoas com problemas, estão doentes, às vezes uma música clássica relaxante, outras músicas clássicas mais vibrantes. Mas a gente vai saber com ele por que a música clássica pode realmente acalmar o nosso espírito, apaziguar a nossa alma. Ele tem alguns dados interessantíssimos. Vamos ver se ele já chegou. Tem muita gente aqui já entrando. Ah, a mãe do Rafael está aqui também. Que ótimo. Lúcia Bonfatti. A mãe do Rafael entrou. Oi, Rafael, tudo Oi, bem? Márcia, tudo bem? Prazer estar aqui falando de música clássica. Eu acho que a música, como eu falei, ela permeia a nossa vida em todos os momentos. E a música clássica, ela se manifesta e ela nas emoções se exprime em sentimentos, não tem letra, claro, né? Mas isso não faz a menor falta, porque os instrumentos são justamente a grande tônica, né? E eles é que transmitem numa sinfônica todas as emoções. Então, primeiramente, para você, por que a música clássica apazigua e harmoniza a nossa alma, que foi o título do nosso tema? Ô, Márcia, a gente tem que lembrar que a música, né, ela é uma arte muito especial, porque a música é vibração. Se a gente for, enfim, entrar numa coisa mais profunda, né, tudo é energia. Tudo é energia, às vezes, numa manifestação material, mais sólida, mas, enfim, todo o nosso universo é energia. E a música, primeiro, ela tem um diferencial com relação a muitas das outras artes, porque a música é uma arte que acontece no tempo. Né? Então, é uma arte do momento presente, sabe, é uma arte do agora. Porque a sinfonia que o Beethoven escreveu há 200 e tantos anos atrás, ela acontece de novo agora. E quando ela acontece de novo agora, ela pega emprestado a energia deste nosso momento. Né? Eu tenho uma passagem que eu acho bastante emblemática a respeito disso. O maestro americano Leonard Bernstein, um gênio absoluto, ele também era compositor. E ele tinha escrito uma obra que, acho que era a missa dele, enfim, mas é uma obra que ele estava ensaiado para tocar, e o pianista que participou dessa apresentação é que relata isso.
E estava tudo certo, ele tinha ensaiado a obra num determinado tempo, com uma determinada energia, e quando ele estava no camarim, prestes a entrar no Carnegie Hall para fazer o concerto, ele fica sabendo do assassinato do Bob Kennedy, que era amigo pessoal dele. Então, aquela obra que ia durar, vou chutar tempo aqui, não é um tempo exato, mas que ia durar 40 minutos, durou 1h10, e ele conferiu uma solenidade àquela apresentação muito além do que ele havia ensaiado. Né? Isso o próprio autor. A gente não está nem falando do intérprete que está, né, trazendo a obra do outro. Então, a música pega emprestado essa coisa do tempo. E a música tem um outro aspecto. Né? A gente pode admirar muito, por exemplo, um determinado pintor, ter uma reprodução dele, ou quem pode ter um original dele, mas se ele está na sala e você está no quarto, essa obra não está te atingindo, ela não está, né, te afetando. Agora, você pode só saber que ela está lá. Exatamente. Está vendo. Mas eu sempre brinco que se o vizinho faz uma festa com uma música no último volume, você não tem saída, sabe? Você vai ouvir. Então, isso é uma característica da música que é muito especial, porque essa energia invade você. Né? Rafael, uma vez eu estava lendo que nas guerras, na Idade Média, enfim, na Antiguidade também, os tambores tinham um papel importantíssimo, porque eles mobilizavam a tropa. Por quê? Porque quando as pessoas vai batendo no ritmo o tambor, ele vai elevando o batimento cardíaco também. A gente vai acompanhando com o batimento cardíaco aquele batida do tambor. Você que é um estudioso da música, o que você acha? É isso mesmo? É isso. É isso. A gente tem as bandas militares. Hoje, na posse do Biden, você tinha lá a banda, né, oficial do presidente americano. Enfim, e se você pegar as orquestras mais antigas, que remontam a mais ou menos 1300, 1400, 1500 na Europa, elas são, na origem, a banda militar do rei, que tinha essa função. Né? Por exemplo, a orquestra de Berlim mais antiga, a Staatskapelle, que é a orquestra do Estado, ela tem essa origem. E a música tem esse caráter. Ela pode tanto te levantar. O Platão, na República, ele descreve que a música pode tanto deixar o povo meio letárgico, enfim, criar preguiça, etc., quanto levantar o espírito. Ele achava a música uma das coisas mais fundamentais na constituição da sociedade. É de fundamental importância. Sabe que eu achei super curioso você falar que essas orquestras antigas tiveram a sua origem em bandas militares. Quer dizer, é incrível, né? Porque começou com uma coisa, vamos dizer assim, uma organização de guerra. E hoje em dia traz a paz, né? Porque a gente quer essas músicas trazem a paz para dentro da gente, né? Aí elevamento, você ouve uma orquestra sinfônica, é sempre um momento de, vamos dizer, de enlevo, né? É uma coisa assim diferente, completamente diferente essa evolução, né? E é emoção pura, né? Porque ela te coloca em contato. Isso é o curioso. Às vezes uma canção que tem letra, ou mesmo uma ópera, né? Você sabe o que aquilo significa. Mas a obra musical que não tem esse texto evidente, ela mexe com as suas emoções. Eu já tive experiências aí nos cursos que eu dei, com as turmas com as quais eu trabalhava, muito curiosas, porque às vezes eu colocava um trecho e uma pessoa achava lindo, nossa, me deixou tão alegre, a outra achava tristíssimo. Porque acessa... E aí é mais do que eu estava dizendo. A música também puxa a sua experiência pessoal. Pois é, ela porque fala vai ter uma de ressonância dentro de você, né, Rafael? É. Agora, Wagner é sempre aquela coisa bem forte, né? Wagner é um dos compositores mais complexos para a gente falar, porque ele tinha... É um gênio absoluto, ele transformou tudo que ele tocou. Ele transformou a escrita musical, ele transformou o teatro. Todos os teatros de ópera e concerto hoje são um pouco a influência do que ele fez na cidadezinha de Bayreuth, que ele criou o fosso de orquestra, que a orquestra fica embaixo do palco e não atrapalha a visão de quem está vendo a ação do espetáculo de ópera. Né? Ele criava mecanismos de palco para poder passar um cisne, enfim, ele, né, era um gênio. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um caráter meio duvidoso. Né? A gente tem que separar a obra do autor. Sempre, do autor, né? Exatamente. E o engraçado, Márcia, é que assim, o Wagner é contemporâneo do processo de unificação da Alemanha. Então, ele vai fazer parte, né, dessa constituição de um ideal do que é o povo alemão. Porque eram 300 e tantos estados, um monte de gente, moedas diferentes, príncipes, duques, enfim.
uma verdadeira confusão. E aquelas óperas dele funcionam um pouco como vamos dizer assim, dá àquele povo um passado comum. E aí entra essa coisa, nenhuma das óperas, a não ser o Lohengrin, puxam de verdade uma coisa do povo germânico. É tudo lenda celta. O Tristão e Isolda, o Parsifal, ele toma emprestado, mas cria para aquele povo uma coisa de um passado glorioso, mágico, né? As Valquírias. Exato. E aí é aquela música muito impertigada, porque, enfim, Nossa, vamos vencer, vamos... Né? Aquela música dá um certo tremor. Agora, falando dos grandes compositores, Rafael, se você tivesse que pegar assim, uma lista assim, não muito extensa, como é que você colocaria eles? Olha, a gente pode começar por um compositor que nem é tão popular, mas que eu acho que tem uma importância fundamental, que é o Cláudio Monteverdi, que criou praticamente o que a gente conhece hoje como ópera, né? Já havia um movimento de se fazer espetáculos baseados no teatro grego, que eles estavam no pleno Renascimento, né, saindo do Renascimento, mas o Monteverdi consegue escrever uma ópera com tudo que ela precisa ter. E você tem no papel tudo para reproduzir aquilo de novo, porque antes as coisas vinham meio no improviso. Depois a gente tem um movimento do período barroco, que eu acho que figuras fundamentais é o Vivaldi, na Itália, com uma música muito alegre, muito solar. Linda, em todos os casamentos você ouve Vivaldi, a entrada dos casamentos tem sempre Vivaldi. É perfeito. As exatamente. 4 estações, né? Tá sempre, não é isso? Aí você vai ter o Georg Friedrich Händel, que apesar de alemão, vai estar trabalhando na casa dos Hannover, que assumem o trono inglês, então vai ser é considerado o maior músico inglês, não sendo inglês. Não sendo inglês, é ótimo. Que é um barroco mais aristocrático, para aquela nobreza. Os hinos de coroação, desde 1727, quando coroou Jorge II lá, são o principal, quando põe a coroa na cabeça do monarca. Händel. É o dele. Nessa série que passa sobre a rainha da Inglaterra, tem a cena com a música do Händel, e o próximo rei vai ser coroado. É verdade, tem a cena mesmo. Então é esse barroco mais aristocrático, vamos dizer assim. E o outro, o barroco mais... Enfim, o mais importante de todos é o Johann Sebastian Bach, que aí é o barroco religioso, é aquela música do protestantismo, aquela coisa, sabe, da fé. O Bach, enfim, tudo que ele escreve, mesmo sendo só instrumental, é em contato com Deus. Depois a gente tem um deles que foi sacerdote? O Vivaldi foi ordenado padre, mas logo depois pediu licença para não rezar a missa, porque ele não gostava. Então ele foi cuidar das músicas dele. Né? Aí você entra no classicismo, Haydn e Mozart, que são... Mozart, enfim, é um dos maiores nomes, né, de todos. O Haydn foi professor de Beethoven, que vai ser o próximo grande, né, já na virada do século XVIII para o XIX. E aí, no romantismo, vai ter Wagner, que você já falou, Verdi, Tchaikovsky, Brahms. Verdi, Brahms, nossa! Pois enfim, aí, e você fecha o século XIX com Mahler, que é a descoberta do inconsciente pelo Freud, e aquilo está na música dele. É uma música que tá na música dele, né? Tá. Que coisa incrível. Você sabe, Márcia, eu fazia curso sobre vários compositores, vários assuntos e tal, e aí tinham aquelas pessoas fiéis, tinham a todos. Eu tenho um aluno amigo, né, que dizia para mim assim, você vai fazer Mahler no mês que vem? Eu digo, vou, Gabriel. Eu não venho mais, eu volto depois. Por quê? Porque, para muitas pessoas, a música do Mahler é muito invasiva. Ela não tem aquela linearidade, aquela coisa da música romântica e tal. Ela é um processo emocional, ela te joga de um lado para o outro. Porque ele traduziu em música, né, a vida como ela é, vamos dizer assim. Então, ela pode ser muito difícil, ela pode ser quase intolerável, como para muita gente. Mas tem também aquela coisa dos compositores dissonantes, daquela música dissonante. Que aí vai vir depois, é o início do século XX, que vai traduzir um pouco a energia das duas guerras, das mudanças do século XX. Né? Você tem obras desse período que são super importantes, de Schoenberg, né? De Stravinsky, que às vezes valem mais até como uma experiência de achar outro caminho para o som, mas que são obras difíceis de ouvir, bem difíceis. São difíceis. Eu confesso a você que eu acho difícil. Mas é difícil mesmo. Até porque, Márcia, tem uma coisa, a gente ainda está vivendo o século XX de alguma maneira. Nós somos produto dele. E falar das dores do nosso tempo é bem complicado, né? É bem difícil, né? Era difícil. O pessoal do início do século XIX ouvia Beethoven e ficava meio apavorado, porque era difícil para eles.
Por que Beethoven apavorava tanto? Você me disse que tudo acontece, mas Beethoven é um marco, quando a gente conversou. Beethoven, por si só, é um marco na música. O Beethoven, ele vai fazer o seguinte, ele vai herdar aquele estilo clássico que o Haydn, que foi professor dele, e o Mozart faziam, que é aquela música arrumadinha. Né? A gente está no período do neoclássico, das outras artes e tal, está tudo no lugar, o mundo está no lugar. Só que aí eu tenho o evento da Revolução Francesa, em seguida Napoleão Bonaparte, é um sacode geral, Dom João sai correndo para cá, atravessa o Atlântico para se refugiar no Rio de Janeiro, ou seja, o mundo estava de pernas para o ar. O único músico que entendeu o que estava acontecendo foi o Beethoven. Né? Então, quando você tem tan, que é um impacto... Esse um negócio susto, fica né? na cabeça de todo mundo. Né? Aquilo é um susto. Nesse momento, 1808, é o momento em que Dom João está vindo para o Brasil. A corte portuguesa está fugindo para não ser aniquilada pelo Napoleão. Quer dizer, é esse cenário. E ele traduz esse cenário. Não era intencional, ele não estava fazendo... Né? Mas ele, sem querer, fez a trilha sonora da época dele. Então, é uma música mais contundente, mais forte. E ele trouxe uma mensagem... Primeiro, ele coloca emoção na música. Porque até então a música era uma organização estética. Muito bonita, tudo muito no lugar. Mas ele traz com esses acordes fortes, com essa coisa mais contundente, ele traz emoção. Né? E ele disse uma frase que eu acho genial, que é o que define um pouco a proposta dele. Ele disse, nem todo som precisa ser belo. Olha, que coisa interessante, hein? É bem moderno isso dele. Tanta não é bonito. Não. Te pega aqui no coração, né? Pega você. Pega mesmo. Pega mesmo. Agora, Beethoven, ele... O que mais que você pode falar sobre a vida do Beethoven para a gente? Porque eu acho o Beethoven uma figura fantástica. Ele bom. Primeiro, a gente está num momento super importante, porque em dezembro agora se comemorou os 250 anos dele, né? Então, ele é esse marco porque ele soube entender, o legado dele vai custar um pouco a ser compreendido, inclusive pelos outros músicos. Quando a gente ouve Mendelssohn, Chopin, Schumann, que são os primeiríssimos, o Schubert, que são os primeiros românticos do século XIX, a gente percebe que eles ainda têm uma certa parcimônia e ir tão longe quanto Beethoven foi. A geração que vai levar a coisa mais adiante, Brahms nasce depois da morte de Beethoven e é considerado o continuador do legado de Beethoven. Então, passa um tempo, é preciso quase que uns 30 anos depois da morte do Beethoven para que os sons comecem a reproduzir outra vez aquilo que ele propôs. E, em alguns casos, Márcia, passa um século para... Porque as últimas obras dele, ele já estava surdo, ele não tinha mais a experiência do som. Então, as últimas obras do Beethoven, você ouve, você fala assim, não é possível, isso é Bartók, isso é século XX. Porque ele antecipa sons, sabe? Como é que uma pessoa sem audição compõe, né? Pois é, aí eu te pergunto, você é capaz de escrever um bilhete ou um e-mail agora sem necessariamente ter que dizer ele. Você domina o texto escrito, né, na sua cabeça e você sabe o que aquelas letras juntas significam. O compositor faz o mesmo com as notas, ele sabe como juntar as notas e que resultado aquilo vai dar. É uma abstração que nós, não músicos, que não dominamos a técnica da escrita musical, não temos. Né? Mas o compositor sabe. Então, como ele foi ficando, ele não, né? A surdez foi progredindo. Ele, com 30 anos, ele dá primeiro depoimento em carta, estou ficando surdo, estou preocupado, etc. E quando ele chega perto dos 45, 50 anos, aí ele está surdo sem... Assim, ele tinha que se comunicar por escrito. Né? Mas aí ele conseguia, assim, com essa abstração e o domínio completo da escrita musical, ele conseguia escrever. Mas algumas coisas é isso. Ele estava tão liberto da forma e da experiência física do som que ele escreve coisas que você parece que está já 100 anos depois do tempo dele. É muito, muito, muito engraçado isso, muito impactante isso. Muito impactante. Agora, Rafael, e o Mozart? Já teve tanto filme sobre o Mozart. A gente fica pensando, era um gênio. Mas muitos desses compositores, a gente tem que dizer que eram gênios, né? Como é que esses séculos produziram essas figuras, vamos dizer assim, ícones da música clássica? E a gente fica se perguntando, e agora, né? Não tem ninguém para substituir esses nomes, né? Como é que a gente encara a vida, quer dizer, o surgimento dessas figuras?
Márcia, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro tem a questão da narrativa, né? Já se passou muito tempo desde a morte do Mozart. A música dele é de mais fácil absorção, é uma música que chega a gente de uma maneira muito fácil, muito agradável, né? E ele é mais que um gênio. Você tem muitos gênios, vários desses nomes que a gente falou aqui são gênios consumados. Mas o Mozart, além de gênio, era um milagre. Porque Por quê? Explica pra gente. Pois é. Conta pra gente. Primeira sinfonia que ele escreve. Sinfonia é uma obra complexa, você escreve para vários instrumentos juntos, né? Para soarem juntos. É uma obra que demanda bastante conhecimento. Ele escreve com 8 anos de idade. Como é que isso acontece, gente? Pois é, o pai era professor dele. Havia uma suspeita na época de que o pai escrevia as obras para parecer que era dele. Mas aí os musicólogos mais modernos foram atrás de caligrafia, da tinta, do tinteiro, do bico de pena, etc. Foram atrás da questão do estilo. O estilo do pai do Mozart era diferente do estilo do filho. E você percebe, mesmo nessas composições de 8, 10, 12, que era ele, não era o pai. Que incrível isso, né? Isso, então, quer dizer, mais que um gênio, ele era um milagre. Ele foi assim uma coisa única. Você tem alguns compositores muito precoces, o Mendelssohn também foi um compositor muito precoce. Né? Mas o Mozart morre muito jovem, tem todo o mistério em torno da morte dele, não se sabe exatamente por que ele morreu, porque esses diagnósticos são sempre um perigo, porque passou-se muitos anos, a medicina era muito incipiente ainda. Então, aí tem a lenda de que ele foi envenenado pelo Salieri, que é aquele filme, o Amadeus. Aquele filme deixou todo mundo com ódio do Salieri. Que não teve nada a ver com isso. Não? Não. Você imagina, quando o Mozart morreu, tinha o filhinho dele, o Franz Ravel, e a viúva, Constance, botou o garoto para estudar música com o Salieri. Ela não ia botar isso no filme não aparece. Claro que não, porque derruba a narrativa do filme. Ela não ia colocar o filho para estudar com o assassino do pai. Isso nunca, imagina. O que acontece? Havia uma rivalidade entre eles, sem dúvida nenhuma, porque o Mozart era o mais talentoso, mas o Salieri era o mais poderoso. O Salieri era, se a gente for adaptar para uma linguagem de hoje, era o ministro da música no Império Austríaco. Né? Então, ele era o homem mais importante do Império inteiro. Né? Então, mas não tinha o talento do Mozart, havia rivalidade. O que aconteceu, que suscitou tanta dúvida, é porque o Mozart recebe uma encomenda para escrever um Requiem, que é a Missa dos Mortos. E ele morre deixando as últimas páginas desse Requiem incompletas. Né? E o último registro que a gente tem, ele numa carta para a mulher que estava numa estação de águas, para Constância, ele diz assim, olha, teve um camarada aqui com uma saca de dinheiro, a imagem é essa. Hoje a gente vive um momento de malas de dinheiro, né? Diferente. Uma saca de dinheiro. Ele disse que quando eu terminar, vai vir outra saca. E aí a Constância, inclusive, vai atrás de alguém para completar aquilo que ela, coitada, ela ficou cheia de dívidas depois da morte dele e ela queria outra saca de dinheiro. Só que o cara nunca mais apareceu, porque ele soube da morte do Mozart. E o que ele ia fazer? Aí só se descobriu isso, sei lá, 15 anos atrás. Esse mistério permaneceu. Descobriu que havia um conde da Áustria que tinha umas composições lá medíocres, e de vez em quando ele pagava um compositor melhor que ele para escrever uma obra e parecer que era dele. Laranja. Aí o que acontece? Morre a mulher desse conde, morre a condessa. Esse conde, que era péssimo músico, era ótimo marido. Ele fica assim, não, a minha mulher tem que ter o melhor Requiem, a melhor missa de Requiem, a melhor missa dos mortos da terra. E aí ele manda um emissário a Viena, né, para buscar o melhor Requiem, para encomendar com o Mozart, que era o melhor de todos. Aí a dúvida fica em torno disso, porque não se sabia quem encomendou, aí achavam que era um fantasma, enfim, as loucuras começam, né? Aí o resultado é aquele filme. É aquele filme que bota o Salieri no chão. Agora, Rafael, desses outros compositores, que histórias assim você tem para dizer, para desmistificar alguma, vamos dizer, lenda que a gente tem a respeito deles? Olha, a gente tem várias. E aí a gente pode fazer um paralelo aqui com o cinema, né? O cinema Hollywood retratou alguns desses compositores. Tem um filme sobre o Chopin, À Noite Sonhamos, que a Merle Oberon faz a George Sand, que era a escritora da moda em Paris na época, né, que foi a amante de Chopin. E aí é engraçado que eles põem o Cornel Wilde, que era um cara, tipo um surfistão, assim, um gatão, para fazer o Chopin, que era um cara franzino, absolutamente fragilizado, entendeu? Criando uma imagem completamente diferente dele. E o filme força um pouco a barra para fazer um Chopin herói.
né? Um Chopin que brigava pela Polônia. Sim, ele até brigava, ele defendia, né, que a Polônia tinha que ser livre. Algumas obras dele, você sabe que tem essa conexão, mas o filme exagera muito nas tintas, né, da coisa. Então, o cinema muitas vezes contribui para coisas muito enganadas. Muito. Tem outro filme enganoso, assim? Tem muitos. Você tem o Copiando Beethoven, que saiu há uns 10 anos, que uma moça vai ser discípula do Beethoven. Aí, na estreia da Nona Sinfonia, ela sai no palco de um alçapão, e no meio da orquestra, e rege a orquestra, porque ele surdo não podia reger. Essa moça nunca existiu. Isso é um delírio absoluto. Né? Mas como história é maravilhoso. Ou outro. Já que a gente falou de Beethoven, tem um que chama Minha Amada Imortal. Minha Amada Imortal. Minha Amada Imortal. O Gary Oldman, maravilhoso, fez um Beethoven impecável. E aí existe uma carta que Beethoven deixou, assinada, para Minha Amada Imortal. Ninguém sabe para quem é. E aí há uma investigação para descobrir quem é. Ele teve algumas namoradas, mulheres sempre inacessíveis para ele, porque eram mulheres da nobreza, que não iam poder casar com ele, ou muito ricas, enfim. Havia sempre um problema. E aí o filme faz todo um traçado para dizer que ele, na verdade, a amada imortal dele era a cunhada, mulher do irmão dele. Né? Vai dormir com isso, né? E não tem nenhum indício disso. Eu fico pensando assim que nesse momento da música, né, desses séculos todos que vieram, desde a Idade Média até, enfim, ao século XIX, assim, esses compositores eles ficavam muito à mercê dos mecenas, né? Eles tinham que ter a proteção de algum mecena para sobreviver, que acreditasse neles, né? Que pagasse pelas sinfonias, que, enfim. E isso deveria trazer assim muitos problemas, né? Como você falou, assim, lutar pela Polônia, né? Ter sua cabeça dentro de um ideal, mas ao mesmo tempo precisar servir aquele mestre, aquele dono, entre aspas, né? Você tem algum relato assim desses dilemas que aconteceu na vida desses compositores? Você vai ter, por exemplo, nas cartas do Mozart para o pai e para a irmã, ele se queixando de que ele era muito maltratado pelo patrão dele, que era o príncipe arcebispo de Salzburg, porque Salzburg era um estado da igreja, né? Então, ele fica em Viena, como ele foi o primeiro freelancer da história. Ele abandona a entourage do arcebispo, o que era um escândalo, porque sem a carta de recomendação ele não ia poder ter nenhum outro emprego. Mas ele fica em Viena para dar aula de piano para as moças da nobreza, para atender a encomenda de algumas óperas. E aí os nobres mais importantes, que gostavam mesmo de música, vão fazendo encomenda para estimular a produção dele e para que ele não fique na pior. Mas o tratamento, numa das cartas, ele diz, não, o arcebispo comeu um coelho com creme, não sei de que gosto tem isso, mas enfim. E aí eles me serviram a cabeça do coelho, sem creme. A queixa dele era essa. Que a cabeça não tinha o que comer, era osso, né? Então ele fazia muitos relatos de uma maneira, né, era uma servidão quase. Eles tinham que, né? Agora o Beethoven abre uma porta, porque já é pós-Revolução Francesa. O Beethoven tinha que lidar com esses nobres, ele dava as dedicatórias. Você tem a sonata Waldstein, você tem os quartetos Razumovsky, é tudo nome de nobre que botou agora. Pois é. Mas vai acontecer uma mudança, Márcia, porque aí acontece o seguinte, a impressão de partituras, que era caríssima, quando ela surge mais ou menos em 1700, era muito caro. Quando você chega no início do século XIX, aquilo vai barateando, como as nossas tecnologias hoje. Os telefones celulares já foram uma fortuna impagável e hoje são acessíveis para todo mundo, né? Então, as partituras foram ficando mais baratas e aí você vai ter o fenômeno Chopin, Schumann, Mendelssohn, essa turma do Liszt, essa turma começa a escrever partitura comercial. Por isso que, assim, você até Beethoven, que é a virada do 18 para o século XIX, você tem aquelas sonatas de 4 movimentos, uma música complexa, difícil e tal. Quando você chega em Chopin, é uma valsinha de 3 minutos, é um prelúdio de 1 minuto, né? Porque são as miniaturas, porque aí as pessoas tinham um piano em casa e compravam as partituras. Aí vai haver um incremento. Né? Os editores começam. O Pleyel, por exemplo, tem muito piano Pleyel, aqui no Brasil mesmo chegou, né? Chegaram vários. O Pleyel tinha uma casa editorial e uma loja de pianos e uma fábrica. Então, piano era o negócio dele, além de ser pianista.
né? Então, os editores ficavam atrás desses compositores para escrever peças mais acessíveis, às vezes até mais fáceis de tocar, para que essas obras pudessem ser vendidas, né? Encontraram um mercado, né? Exato. Encontraram um mercado, né? E Exatamente. aí libertou os compositores, porque se eles vendiam as próprias obras, eles não precisavam servir a um senhor. Exatamente. Né? Olha... E aí vai ter um movimento, por exemplo, do nascimento do direito autoral, porque não havia esse respeito, né? O compositor, por exemplo, os compositores de ópera, escreviam uma ópera, ele só ganhava dinheiro com a primeira apresentação. Só com a primeira? Só. Ou só a primeira montagem, vamos dizer assim, as primeiras restas. Depois, quando ia para outro teatro ou outra cidade, ele já perdia aquilo. Aí o Verdi ficou viúvo muito cedo, perdeu os 2 filhos, uma situação super dramática. E o Verdi se casou depois com uma moça que era filha de um comerciante, Giuseppina Strepponi. E foi a Giuseppina que inventou o direito autoral, porque ela amarrava os contratos e disse, não, a música é dele, só pode tocar se a gente ganhar. Tá vendo que mulher brilhante, hein? Não é? Fez a diferença no mundo da música, hein? Exatamente. Como é o nome dela? Giuseppina Strepponi. Nossa, essa mulher é gênia. É. Essa daí foi gênia. Agora, Rafael, outra coisa também que devia ser delicado para os músicos que precisavam dar aula para se sustentar também, né? Muitas vezes, né? E viviam nesses lugares, nessas cortes, e tinham que ensinar as mulheres a tocar, era a questão do romance, né? Devia ter muito problema de romance nesse momento aí entre eles, né? Você vai ter o Liszt, por exemplo. O Liszt era húngaro, mas viveu a vida inteira ali no Império, né, austríaco, ficou um tempo em Roma, em Paris e tal. E o Liszt, enfim, foi talvez um dos homens mais bonitos do século XIX. Né? Você tem imagens, porque aí você já pega a fotografia. Você tem imagens do Liszt, era um homem muito bonito. Né? Diz que o recital moderno, que a gente senta no teatro hoje, para ver o piano de lado e o pianista de perfil, nasceu porque as pessoas queriam ver o perfil do Liszt. Não me diga, era por causa do perfil do Liszt? Porque eles se sentavam de costas para a plateia, assim como o maestro fica. E aí as pessoas queriam ver o Liszt. Né? E o Liszt foi amante de uma condessa parisiense, depois ele tentou se casar com uma princesa, né, a Caroline Saint-Wittgenstein, que era da casa imperial russa. Foi um romance assim que ele ficou a vida inteira esperando, que tinha que ter a anulação do primeiro casamento dela com o príncipe russo lá. Aí depois eles tinham que ter uma autorização especial do Papa em Roma. Esse processo durou muitos anos, algumas décadas. Quando estava perto do Papa conceder a licença para eles se casarem, ela se encheu e foi embora. E ele virou abade e acabou no mosteiro, criando uma música... Acabou no mosteiro? Não acredito. Já teve alguns filmes antigos sobre Liszt que mostravam isso. E o ator era bem alto, eu não sei qual era, eu me lembro que eu vi... Foi o Dirk Bogarde que fez o Liszt. Ah, foi o Dirk Bogarde. Foi o Dirk Bogarde que fez o Liszt. Que depois vai fazer um outro filme muito associado à música, que é o Morte em Veneza, porque a trilha é toda Mahler, né? Mahler. Agora, quando eu anunciei aqui a nossa live, teve uma das pessoas que me segue que pede para ele falar sobre o Bolero de Ravel. Márcia, o Bolero de Ravel é o seguinte, é uma música muito popular. Né? Aquilo é uma base que vai se repetindo e os instrumentos vão entrando em cima. Mas não tem muita variação. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo até explodir no final. Eu não vou dizer nada, eu vou repetir a frase que o Ravel disse. Eu consegui fazer 17 minutos sem música. Sem música? Essa frase é do Ravel. É do Ravel? É do próprio. Ele detestava enfim, a fama que essa obra tinha, porque ele achava que era uma música... Ele tem muitas coisas. Daphnis e Cloé é uma das obras-primas do século XX. É uma obra de uma orquestração luxuriante, né? É belíssimo. E é infinitamente melhor que o Bolero de Ravel. Mas o Bolero de Ravel é fácil, é acessível e é muito empolgante. É mais ou menos aquilo que você estava dizendo do tambor na banda militar. Pois é, porque tem isso. Né? Tem aquele negócio, né? Como é que é mesmo aquele tom do... É só pois é, ele vai num crescente e você vai subindo com ele, né? E tem também tem uma outra música que é aquele do besouro. Ao voo do besouro.
do Hein? Rimsky-Korsakov. O Voo do Besouro. O Voo do Besouro. Como é que é mesmo o Voo do Besouro? Tá numa ópera do Rimsky, mas ele acabou fazendo o enxerto para tocar só com a orquestra, porque tem canto por cima, que a gente nunca ouve, né? E aí ele achou que aquilo era super eficiente, e depois tem uma versão do Rachmaninoff para piano, que é dificílima e é super bonita, né? É uma obra muito ágil, você tem que ter muita destreza no teclado, é uma obra linda. Você podia dar só o zumbido do besouro aí pra gente. É impressionante, é o besouro. Eu achei Ele incrível. consegue reproduzir, né? Mas você Ele estava cons- falando desses compositores que tinham que dar aula, dos romances. O romance mais célebre, mais explorado, a gente nunca vai ter como saber o que realmente aconteceu. Nem foi uma coisa com alunos ou entre nobreza ou patrocinadores, não. Foi entre dois músicos, né? A gente tem um jovem músico que sai de Hamburgo e vai para Düsseldorf bater na porta do Schumann para pedir para aprender a escrever música com ele. Esse jovem se chamava Johannes Brahms. Brahms. E o Schumann, a mulher do Schumann, a Clara, era mais famosa que ele. Hoje a gente ouve falar pouco dela, mas ela foi junto com o Liszt. Eles eram os dois melhores pianistas da Europa no século XIX. Né? A Clara era uma pianista extraordinária. E o Brahms chega lá, eles oferecem um quarto para o Brahms em casa, para o Brahms ficar ali junto, para aprender música e tal. E logo em seguida o Schumann cai doente, vai ser internado num sanatório. O Brahms vai virar uma espécie de quase de arrimo para Clara, para ajudar a cuidar de 8 filhos, a cuidar das finanças, a organizar os concertos dela, porque tinha que entrar dinheiro. Então ela começa a fazer turnê outra vez, como pianista, né? E aí os dois vão ficando muito próximos. Ele escreve, é uma obra belíssima, até foi um dos primeiros vídeos que eu fiz para o meu canal, o concerto número 1 do Brahms. O segundo movimento é aquele amor contido que não pode se mostrar, sabe? Dele por ela, que é a mulher do mestre, que estava totalmente absorta naquele drama, não ia dar a menor confiança para ele, né? E ele naquela drama de consciência, apaixonado por ela. Né? Apaixonado por uma mulher com 8 filhos, hein? Exatamente. E depois que o Schumann morre, eles fazem uma turnê que ele acompanha ela para ajudar ela a resolver as coisas e tal. E quando eles estão em Lucerna, na Suíça, ele pede ela em casamento. E aí ela diz, olha, eu sou casada com a memória do meu marido, eu vou levar a música dele até o fim. E não se casa com ele. E ele era 9 anos mais jovem que ela. Apaixonado, hein? É. Isso aqui é amor mesmo, hein? Isso no século XIX, né? Agora não. Que não tinha essa moda, né? Exato. Agora, Rafael, essa questão da música que representa o amor também é muito importante na clássica, né? Na música clássica. Que outro exemplo assim de música clássica que represente o amor, a paixão, que você podia dar para a gente? Eu acho que o exemplo mais bonito é talvez a página mais conhecida desse compositor, que eu estava dizendo, é um compositor às vezes meio inacessível, que é o Mahler. Né? O Mahler, em 1902, escreve a sua Quinta Sinfonia. Ele estava no processo de casamento com a Alma Mahler, que é a mulher dele, Alma Schindler até então. Né? A Alma deve ter sido realmente uma mulher extraordinária, porque ela foi aluna de pintura vou lembrar os nomes do Klimt. O beijo do Klimt, dizem que uma das inspirações para o beijo é porque ela tinha dado o primeiro beijo dela nele. Né? Ela se casa com o Mahler. E na Quinta Sinfonia do Mahler tem uma página que é belíssima, que é o Adagietto, que é super conhecido. Né? E é uma declaração de amor para ela. É o presente, tipo um presente de casamento. E a Alma, depois que o Mahler morre, porque o Mahler morre em 1911, com 51 anos, ainda bastante jovem para a época já, né? E a Alma ela já tinha tido um caso com Walter Gropius, que era totalmente desconhecido, mas que depois vai ser o pai da escola de Bauhaus, a grande revolução da arquitetura moderna, né? E ela depois casa-se tem um caso com o Kokoschka, o pintor. O Kokoschka fica tão siderado que depois que a Alma larga ele, e isso não é mentira, Márcia, tem fotos no Google, é só jogar lá. Ele manda fazer uma boneca de pano em tamanho natural, com tudo que uma mulher tem está na boneca, né? A precursora da boneca inflável.
E ele Isso quando? Isso quando? Isso em 1916, 18, 20, por aí. E aí ele levava a boneca para passear de carruagem no parque, levava para o restaurante, porque ele não Gente, ele tinha mais a ficou bem companhia da perturbado. original. É louco, né? Isso é uma dose de loucura, né? Exatamente. Isso é uma dose de loucura. Agora, e aqui no Brasil? A gente tem o Vila Lobos, né? Até já teve alguém que falou que temos os nossos. Aí Temos os nossos. Então, eu vou começar com o que eu acho que é o mais negligenciado. Nós temos um compositor carioca maravilhoso, que é pouquíssimo gravado, pouco tocado, que é o Padre José Maurício. Né? A corte do Dom João, quando chegou no Rio, encontrou aqui o Padre José Maurício. E aí é engraçado que veio um cara de Salzburg, a gente estava falando de Salzburg, né? Que conheceu Mozart, conheceu Beethoven, ouviu os dois tocarem, né? Que é o Neukomm, Sigismund Neukomm. O Neukomm escreve um artigo para um jornal especializado em música da Alemanha, que, enfim, foi sempre o jornal mais importante, dizendo: ouvi no Rio de Janeiro o maior pianista do mundo. Olha, isso para um músico, ele era compositor, que ouviu Mozart, ele nasceu, aliás, na casa ao lado da casa do Mozart, em Salzburg. Ouviu Mozart e ouviu Beethoven. E ele encontra um padre preto, né? Tinha um monte de filho, enfim, aquelas coisas do Rio de Janeiro na época, mas com um talento musical absurdo. Né? Você ouve, o Zé Maurício tem uma missa, chama Missa de Santa Cecília, que já tem uma influência da música de Beethoven, mas, gente, a gente estava do outro lado do Atlântico. Isso não chegava com essa facilidade aqui. Que história espetacular isso, hein? Quando determinaram que o Dia da Música, 5 de março, ia ser o Dia da Música, porque é o aniversário de Vila Lobos, eu, no meu íntimo, achei que o Zé Maurício merecia tanto quanto. Sabe? Porque olha, é um compositor... Tem aqui alguém falando que o padre José Maurício era filho de escravos. Isso. Ele era preto. Tem o único quadro que existe dele, você vê facilmente, né? E é do filho dele. O filho dele é que pintou o quadro. Ele tinha vários filhos, mas era muito capaz. Aí ele virou o mestre, como a gente fala em música, né? O mestre de capela, porque é o músico da Casa Real. Ele acaba virando o mestre de capela imperial, mas veio de Portugal, um compositor muito invejoso, que é o Marcos Portugal, que meio que arrumou para ele, e ele acaba morrendo na miséria, sem muita coisa, por conta desse português que não tinha talento, mas tinha poder. Impressionante a rivalidade, né, que existia entre os compositores também, daqueles que não tinham talento com aqueles que tinham talento, né? A história se repete, né, infelizmente, né? E aí você vai ter sempre essa figura que tem poder, que está, enfim, num cargo importante e tal, que não está lá por talento, né? Mas está lá por influência. Mas soube fazer os contatos certos, enfim, né? Isso é meio da história da humanidade, né? Mas aí você falou do Vila Lobos, Márcia. Vila Lobos é um caso extraordinário, porque tem uma obra vastíssima, é muita coisa, é uma produção de mais de 1000 obras, né? E o Vila faz-se muito um paralelo, porque são da mesma época, que o Vila fez o amálgama da música da tradição europeia com o nosso sabor brasileiro, vamos dizer assim, né? Ele joga com as duas coisas muito bem. E aí faz um paralelo com o Gershwin, que juntou a tradição europeia com o jazz. Você tem a Rhapsody in Blue, que é o melhor exemplo disso. Só que a gente esquece do seguinte, a obra do Gershwin é desse tamaninho. E a do Vila Lobos é mastodôntica. Né? O Vila ainda é um compositor que precisa ser mais considerado e explorado. Eu fiquei muito feliz agora, mês passado, tem um crítico de música que eu considero um dos mais importantes, americano, é o David Hurwitz, e ele tem um canal no YouTube onde ele vai falando dos discos que saem, ele ainda fala de discos, que a gente já está no tempo do streaming e já passou disso, né? Mas ele deu como disco do ano, o disco de 2020, foi a gravação das sinfonias do Vila Lobos pela OSESP, a Orquestra de São Paulo, com o Karabichevsky. Ele considerou o feito do ano justamente por isso. Não só, claro, tem o talento do Karabichevsky, a orquestra é muito boa, mas preenchendo uma lacuna, porque você tinha as sinfonias feitas pelo próprio Vila com a orquestra da Radiodifusão Francesa, nos anos 50, e depois você pinga. Acho que o Roberto Duarte, maestro brasileiro, fez com a Rádio da Eslováquia, e enfim, é um aqui e outro ali, né? Então, essas obras precisam ser gravadas, conhecidas, porque são fantásticas. Eu acho que uma das mais conhecidas dele é o Trenzinho Caipira, né? É o Trenzinho e a Baquiana número 5.
que é a soprano com 8 violoncelos. Né? Agora, alguém postou aqui Jesus, Alegria dos Homens. Johann Sebastian Bach, é o trecho de uma cantata. Estavam pedindo aqui, ele não falou de Bach. Falei lá no começo. Pois é. Do barroco religioso. Pois é. Mas olha, eu acho que a gente precisa... Você tem uma maneira de falar sobre a música clássica e os compositores que envolve a pessoa, interessa, é muito atual e muito vivo. Parabéns, Rafael, porque Obrigado, eu acho que isso é uma coisa assim sua, né, que você criou, e eu sei que você tem esse canal o Guia dos Clássicos, que as pessoas adoram. Eu tenho vários amigos que fazem aula com você e adoram as suas aulas, e enfim... Parabéns aí por esse trabalho. A gente nota que você fala com muito amor por tudo isso, né? Você adora o que você faz, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma felicidade eu poder trabalhar com música. Eu sou um músico frustrado, porque eu cresci no interior, numa fazenda, não deu para estudar música e tal. E eu consegui chegar na música e fazer uma ponte entre as pessoas que querem ouvir a música, mas às vezes se distanciam porque eu já assisti, você lê textos às vezes é muito termo técnico, é muita complicação. E não é, o assunto é simples. É a verdade. gente pode simplificar, a gente pode aproximar. Agora, você começou a gostar de música clássica com o seu avô, é isso? Muito novinho. É? Meu avô era advogado aqui em Valença, eu estou morando aqui próximo agora, né, em Rio das Flores. E ele botava no fim de semana, super alto na sala, assim e tal, eu ficava pequenininho ali ouvindo, nossa... Que bonito! E ele conversava com você sobre música clássica? Muito. Ele era um cara muito especial, porque o meu avô era muito carismático, né? As pessoas babavam ouvindo as histórias dele. E ele tinha um humor muito especial também. Então, ele falava de uma maneira fácil e sempre com uma coisa meio engraçada e tal. E ele me contava aquelas histórias. Quando tocava a música, ele dizia, o Mozart estava viajando de uma cidade para outra, o Conde pediu uma sinfonia, ele fez em 2 dias. E aí eu comecei, e me dava, na época tinha da Abril Cultural, aqueles LPs grandes, com encadernado quase um livro, né, com as histórias. Ele falava, leia aí que eu vou te perguntar umas coisas, quase que tomando ponto, né, porque ele era professor também. E aí isso foi criando em mim uma coisa de facilitar o acesso a uma, sabe, a uma arte que é emoção pura, sentimento, mas pode ser tratado de uma maneira mais acessível. Sem falar, Márcia, nunca em palestra nenhuma minha, em curso nenhum meu, eu disse, isso é um Lá bemol. Ninguém sabe o que é Lá bemol, gente. Pianista pois sabe. É, porque se ficar muito técnico, sabe. né? Pessoa... Ninguém quer isso. Né? A pessoa quer saber, isso é do tempo do Napoleão. Já entendeu. Né? Napoleão, com aquela espada e tal. Pronto, você já entrou em uma coisa mais fácil de fazer o paralelo, a associação. Está dizendo aqui que você também é um ciclista agora. Eu em dezembro. Músico e ciclista, então também. O Instagram faz isso. Né? Eu, em dezembro, agora comprei uma bicicleta e aí fico rodando aqui. Essa região é muito bonita, tem estrada de terra para lugares lindos. Aí eu vou passeando de manhã. Acordo de madrugada e vou. É bom botar aqui um solzinho. Vai de música clássica. Qual é a música boa para pedalar? Clássica? Todas. Eu acho que são todas. Né? Eu fiz uma playlist no Spotify para um priminho meu que precisou fazer uma cirurgia e tal, que é o Efeito Mozart. Né? Porque a música do Mozart tem essa coisa de apaziguar e tal. Então, são 12 horas de música. Olha! Se a pessoa procurar lá no Spotify, o Efeito Mozart, com o meu nome depois, deve estar lá, aí você fica, são 99 faixas, eu escolhi só aquelas que o estudo do Efeito Mozart diz que são assim. Né? Às vezes eu escuto essa, hoje eu fui ouvindo a Traviata, voltei ouvindo Mozart, eu vou fazendo... Quer dizer que o efeito Mozart faz bem, né? Vamos dizer, acalma. Faz. Existe um estudo sério, eles fizeram experiência, por exemplo, com fermento de pão. Como é que é isso? O pão cresce de uma maneira. Se você botar a música do Mozart, ele cresce muito mais. Interessante. Toda padaria devia ter Mozart. Devia ter. Né? Mas eu me lembro, quando eu era garoto e morava aqui na fazenda, tinha aqueles concursos de gado leiteiro e já tinha naquela época essa coisa, eles botavam no curral o Mozart para as vacas para elas darem mais leite. E davam. É mesmo? No curral? Incrível, Rafael. E na época nem tinha nada tão especial ainda assim com a música, mas eu me lembro disso. Então, é uma coisa comprovada, porque é o que a gente abriu dizendo, né? Música é energia. E essa energia é uma energia que vai
harmonizando, equalizando. Então, ela influi no teu corpo, né? Assim como um funk muito pesado, a batida vem no seu peito de uma maneira, né? Essa outra música entra de uma outra maneira. Mas tem uma experiência incrível, 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 que no YouTube, se a pessoa procurar, isso tem. Eles pegam uma chapa de metal e jogam areia em cima e vêm com o arco do violino e passam na beirada da chapa. A vibração do som organiza a areia em mandalas. Que lindo isso, É fascinante. A primeira vez que eu vi isso, quando eu fui a primeira vez ao Museu da Música, em Viena, tem uma das salas é essa experiência. Eles põem areia em cima de uma chapa de ferro e põem uma caixa de som e a trepidação vai fazendo a areia se organizar de maneira visualmente... É uma mandala, uma coisa... Dependendo da nota musical, organiza de um jeito ou de outro. Porque a música é isso, é essa vibração. É essa vibração que organiza, que harmoniza, que equaliza. Então, tem essa função. Olha, a minha irmã Maritza de Orleans Bragança, que está vendo aqui, disse que já viu essa experiência, que é incrível. Aliás, é incrível mesmo. Aliás, ela fez o Labirinto da Música. Que eu conheço. Em Vassoura. Você esteve lá no Labirinto da Música? Eu estive lá, no Anaetê, da Cristina Braga. É genial. É genial o Labirinto da Música. Ela faz a ressonância e a dissonância do som e da música. Gente, é uma viagem. Aliás, eu quero recomendar para todo mundo ir a Vassouras, lá no Anaitê, ver o Labirinto da Música, da Maritza de Orleans Bragança, que é uma paisagista maravilhosa e que faz esse encontro da música com o paisagismo, né, com a natureza. Ela fez, Márcio, uma espécie de inhotim musical, né? É um lugar, o lugar é lindo, você está a céu aberto, aquela natureza especial, e as experiências que você tem ao passear ali por dentro são absolutamente mágicas. É muito bonito. Você tinha que fazer uma viagem guiada lá dentro para explicar tudo daquele som também junto com ela. Eu levei 2 grupos lá. Eu levou 2 grupos? Eu organizava uns roteiros para vir aqui ao interior para visitar as fazendas históricas. E 2 vezes eu levei lá no Anaetê. Não, aliás, esse projeto das fazendas de café no interior do Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Realmente. Mas olha, Rafael, mais uma vez, obrigada. Parabéns aí pelo seu trabalho. Guia dos Clássicos, né? No YouTube, não é isso? No YouTube, No YouTube. Todo domingo tem um vídeo novo. Esse domingo é a Fantasia Coral do Beethoven. Vou falar sobre ela. Os assuntos vão variando, enfim. Vou colocando as coisas lá. E tem gente aqui pedindo para você repetir a playlist do Spotify. O Efeito Mozart. A pessoa pode me mandar também um direct aqui pelo Instagram e eu passo o link direto para já cair na lista. Tá ótimo. Rafael, obrigada. Parabéns aí pela música, 250 anos de Beethoven e todas as outras mais, que a gente continue vivendo em harmonia. Com certeza, Márcia. Muito obrigado pelo espaço, viu? Obrigada a você. Um grande abraço. Outro. Gente, foi ótimo, né? Eu acho que vocês devem ter adorado. Eu adorei a nossa live. Super, assim, didática, clara, fácil de entender. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje. Quero dizer que na sexta-feira a gente vai falar com o psiquiatra Arnaldo Gondenberg, maravilhoso. Nós vamos falar sobre como é que a gente pode sobreviver a todos esses nossos estresses aqui. Vai ser também uma aula fantástica. Uma boa noite para vocês e até sexta-feira.